Olá, querido aluno, passe já convosco. Estamos nós novamente agora no capítulo 5 da disciplina de hermenêutica. E agora, sem mais delongas, vamos para o cantinho da tela e vamos dar continuidade nessa disciplina. Vamos lá. Capítulo 5 agora de hermenêutica, nós vamos ver a análise sociocultural dos povos que qual estamos estudando, né? Então nós vamos citar alguns exemplos para você trazer à luz, né, do quão importante é estudar um pouco sobre a sociedade e a cultura em que esse povo que nós estamos estudando viviam, né? Introdução. Quando vamos estudar a Bíblia, temos que enxergar os valores sociais e as estruturas políticas dentro do contexto estudado. Temos que enxergar os valores da sociedade, como, por exemplo, a organização política, a cultura daquele povo, o qual estamos estudando naquela época, porque a cultura ela pode mudar de épocas em épocas. A religião daquele povo naquela época, que a religião também ela muda, a questão de liturgia da religião muda muito de época em época. Temos que estudar isso para ter a noção do quão importante é qualquer assunto, pequeno que seja, abordado num estudo que estamos fazendo. É muito importante estudar essas relações socioculturais do determinado povo que estamos estudando, né? Compreendendo as estruturas sociais. Vamos lá, temos que conhecer as estruturas sociais e os valores da sociedade a quem os profetas falam, e ao meio qual Jesus exerceu seu ministério. Temos que conhecer isso, porque se você está estudando a questão do profeta Isaías, e tu não sabe que o profeta Isaías, por um período, ele profetizava por reinado do norte, né? E por outro período, ele já estava profetizando cativo. Então, tu tem que ter esse, né? Ezequiel, por exemplo, profetizava lá em Judá, mas depois Ezequiel foi levado cativo também para a Babilônia, e um determinado tempo ele profetizou lá dentro da própria Babilônia, né? Então nós temos que estudar alguma coisa sobre esses contextos para que nós entendamos o que o profeta, ou o que, né, a período está querendo dizer para nós através do contexto em que eles viviam. Vamos lá. Como Jesus, como exemplo, vamos tomar a família, pois é um alicerce sociocultural diante da Bíblia. A base de toda a formação da sociedade bíblica, né? Então nós vamos tomar como sociedade cultural, sociocultural, a família, porque a família tem muito contexto diferenciado no decorrer do tempo, que vem sendo mudado pelo homem, né? E nós vamos ver aqui agora como é importante estudar a sociocultura da família no contexto bíblico, de cada época em questão. Vamos lá, casamento. Perante a cultura bíblica, começa com um noivado feito publicamente que durava cerca de 1 ano, né? Nada muito menos que isso, também nada muito mais do que isso. Você vê como a cultura é bem diferente da nossa. O noivo pagava ao pai da noiva uma quantia em dinheiro solicitada pelo pai da noiva, levando em consideração, né, as condições econômicas da família da noiva. Após 1 ano, realizavam as celebrações nupciais, né, que seria propriamente dito a festa de núpcias, o casamento, que durava cerca de 7 dias. E quando você estuda esse casamento judeu, você começa a entender a questão do casamento nosso como igreja, sendo a noiva de Cristo, quando nós encontrarmos com o noivo, que seria a noite de núpcias, o casamento. E quando o casamento de um judeu durava 7 dias, o casamento da igreja com Cristo vai durar 7 dias. Porém, dias para nós é como o tempo kairos para Deus, que seria anos. Então seria um casamento que duraria 7 anos. E aí tu vê quando em Tessalonicenses o apóstolo Paulo vem falar da bema de Cristo, da tribunal de Cristo, da grande ceia do Cordeiro. Então nós somos um período de casamento, um período de festas que a igreja no céu terá com Cristo num período tribulacional na terra, né? Como nós somos pré-tribulacionistas. Continuando. O ato conjugal aconteceria já na primeira noite do casal, e neste ato deveria vir a prova a virgindade da noiva, para que se não viesse a prova a virgindade da noiva, estava interrompido a festa, acabava-se a festa, acabava as núpcias, acabava o casamento. Então, a noiva teria que ser virgem como prometido, né, ao noivo, e teria que ser uma noiva limpa, assim como nós, igrejas, temos que ser uma imaculada, limpa para o cordeiro, para o noivo, né, para que possamos ter esse matrimônio, esse casamento. Caso contrário, a noiva não teria continuidade no casamento, e assim também nós também não teremos continuidade no nosso casamento. Para você ver como é importante você estudar
a questão de casamento na família judaica, para entender o casamento nós, igreja, com um noivo Cristo, né? Vamos lá. Poligamia, né? Deus instituiu o casamento monogâmico, ou seja, um só homem, uma só mulher se tornariam uma só carne. Deus instituiu isso. Depois, né, Lameque veio, né, uma geração ímpia, né? 3 gerações após Caim ali, veio Lameque e teve para si 2 mulheres, uma chamada Ada e outra chamada Zilá. Então ele contraiu para si 2 mulheres, né? E se ensoberbeceu na face da terra e foi o primeiro polígamo da Bíblia, e aí veio desvirtuando toda a situação de uma só mulher instituída por Deus. Depois disso, procuraram estabelecer limites no Talmud, né? Estabeleciam que cada um poderia ter 4 mulheres para cada homem. Regras essas quebradas também por Gideão, por Davi, por Salomão, que tiveram muitas mulheres, né? Como Salomão, por exemplo, que teve 1000 mulheres, né? 600 judias e 400 concubinas, né? Estrangeiras, né? Então, eles quebraram demais esses limites. Depois a lei do concubinato também, né? Concubinas eram providenciadas pelas esposas quando elas eram estéril. Assim como Sara era estéril e queria dar uma geração, né? Um herdeiro para Abraão, ela vai e providencia uma das suas criadas como uma concubina para Abraão. E ela pega e disponibiliza Agar para Abraão. Isso aí era a lei do concubinato, né? Ajudava a inocentar Sara quando colocou à disposição Agar. Então, existia essa lei. Continuando. Vamos lá. Bênção paterna. A autoridade do pai e marido era absoluta, né? Tomando ele uma decisão, era incondicionalmente aceita pela família. Não tinha como, né? Vou aceitar, não vou aceitar. Era incondicional. Era o marido, o pai, que conduzia a celebração da Páscoa na família, uma das celebrações mais importantes para o judaísmo. Por isso, Josué foi convicto em dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então não era opcional. Ele falou que ia servir e ponto final, né? Vamos lá então. Compreendendo as escrituras políticas, né? Temos que entender o pano de fundo político da ênfase estudada. Por exemplo, nos tempos de Jesus, ele foi morto por questões políticas. Ele foi condenado por se declarar rei. Então, na Palestina era uma província de Roma e não poderia ter outro rei. Isso soou como uma rebelião. Então, para não ter uma rebelião, uma divisão do Estado, né, ali onde que se dá aquela província da Judéia, então logo eles começaram a intervir para que parasse com essa questão de uma possível rebelião, tentando levantar-se um outro rei. Nos dias de Jesus, a Palestina e Samaria eram províncias distintas, dentro de um mesmo território, porém, sob o domínio do mesmo império, né? Por isso podemos imaginar eles transitando em território o qual era tão hostil como hoje também é hostil lá, um judeu transitar pela região ali dos muçulmanos, o muçulmano transitar pelo território dos judeus, como nós vemos hoje aquela guerra que está na faixa de Gaza, que você vê que naquela época também não era diferente, né? Não tão quanto hoje com bombas, com coisas que nós temos à disposição lá, né, na atualidade, mas também tinha uma hostilidade terrível naquela época. Cultura bíblica, né? As passagens bíblicas estão relacionadas aos costumes cotidianos. Higiene, por exemplo. Era de costume estar sempre lavando as mãos e sempre que saíam tinham contato com a multidão. Chegando em casa, tomavam banho, temiam contato com pessoas imundas, né? Estrangeiros, doentes, né? Leprosos. Então, se tivesse um contato, meu Deus, né? Tenho que lavar a mão, senão eu sou uma pessoa imunda também. A aparência. Os romanos não usavam barbas. Os judeus era obrigado a usar barba. Mulheres, elas tinham que usar o véu porque trazia uma situação moral para elas, pois na época as prostitutas, elas tosquiavam o cabelo. Então quem usava véu trazia uma condição moral para essas mulheres. O pano de fundo, né? Vamos lá. Somente a partir dos 10 mandamentos que os hebreus começam a ser monoteístas, crerem em um único Deus, pois antes eles criam em outros deuses, né? Até mesmo quando Jetro, né, que é o Reuel, que é o sogro de Moisés, quando eles fazem a travessia do mar, aí ele fala, agora podemos saber que o Deus de Moisés é maior do que os outros deuses. Então eles criam em outros deuses, né? Quando Moisés sai do Egito, que tinha vários deuses, que é a cultura que ele cresceu, e vai para a região do sogro dele, né? Para Midian, ali o povo cultuava vários deuses. E Moisés, né? Ele também tinha o conhecimento dessa questão de outros deuses. Por isso que quando ele encontra Deus na sarça, e ele pergunta quem é, o próprio Deus diz, eu sou, e apenas eu sou, porque não tinha como ele falar nome, porque Moisés não sabia quem ele era. Então,
é importante sabermos que após os 10 mandamentos entregues no Monte Sinai para Moisés, que o povo começa a ter uma questão monoteísta novamente, resgatar essa questão monoteísta para crer em um único Deus. O povo qual Jesus veio e foi inserido criam em fantasmas, anjos que moviam as águas, como tinha lá o paralítico lá há 38 anos, né, lá no tanque, esperando um anjo vir mover as águas. Eles acreditavam em reencarnação, né? Eles eram um povo folclórico e supersticiosos. Então, por isso que nós temos que estudar o pano de fundo, a situação do povo da época. A maioria dos escritos do Novo Testamento foi escrita para combater crenças não cristãs inseridas no meio da igreja, da época, né? Por isso a importância de conhecer o pano de fundo histórico. Então, se você for ver o pano de fundo da época de Jesus e o contexto histórico já da época dos apóstolos ali na igreja, em Atos, já muda um pouco, já muda um pouquinho. Paulo muda mais ainda, porque Paulo já estava num contexto fora do território judaico, já está no contexto do território grego, que é território estrangeiro. Então nós temos que entender os usos e costumes desses povos para poder entender melhor o que o escritor do livro quis trazer com aquela situação que nós estamos tentando estudar ou elucidar para nossa aplicação no nosso sermão, no nosso estudo, onde quer que seja. Aqui ficamos pelo capítulo 5 e logo vamos continuar o capítulo 6.